É tipo passar numa fronteira, né? Fique aqui agora para entender tudo sobre refração com o Sukita. E é isso aí, ó. Bora logo aqui para a teoria, porque tem muita gente confundindo refração e imaginando logo que é um desvio da luz, mas não é isso. Vem aqui agora para ver mesmo o que é refração e não esquecer desse detalhe. A refração ocorre quando um feixe de luz quando uma onda passa de um meio para o outro, quando ela troca de meio. E quando isso acontece, ela troca de velocidade. Para a gente analisar uma passagem de um meio para o outro, a gente analisa um meio para o outro, de um meio 1 para um meio 2, a gente indica esse N1 e N2 aqui. Que N1 e N2 é esse? É o índice de refração. Esse N, o índice de refração, é mais ou menos a grandeza que indica o quanto que o meio atrapalha a passagem de luz, o quanto que aquele meio resiste à passagem de luz. Então, quanto maior for esse índice de refração, mais chato esse meio é com a passagem de luz, então menor é a velocidade com que a luz consegue passar por ele. Então é meio o quão rígido esse meio é para fazer com que a luz passe, com que esse raio luminoso passe. E como ele é definido? É uma grandeza adimensional que é dado pela velocidade da luz dividido pela velocidade da onda no meio em relação ao qual a gente está estudando. Veja que é velocidade da luz sobre a velocidade do meio, é metro por segundo, ela é uma grandeza adimensional. E aí a gente começa a analisar como é que se dá essa questão da refração. Como ela passa de um meio para o outro, um meio atrapalha mais e o outro atrapalha menos. Esses meios têm índices de refração diferentes. O menor índice de refração possível é o do vácuo, que vale 1. E às vezes nas questões a gente aproxima o índice de refração do ar sendo 1 também. Para facilitar, as questões até já dizem isso. Mas o índice de refração para os outros meios é sempre maior do que 1. Bora ver aqui alguns casos de refração. Esse é o primeiro caso aqui. Quando a luz está passando de um meio menos para um mais refringente. Um exemplo aqui, o ar, ele é um meio menos refringente, ou seja, ele atrapalha menos que a água, que é um líquido, as partículas já estão lá diferentes, mais juntas. Então, passando a luz de um meio menos para um mais refringente, o que é que acontece? Eu tenho a minha superfície de separação entre os meios e eu traço uma reta normal a essa superfície. Veja que o meu raio de luz está vindo pelo ar e ele queria passar reto. Só que ele não passa reto, ele acaba sofrendo um certo desvio. Então, quando a luz passa de um meio menos para um mais refringente, o que acontece é que o feixe de luz se aproxima da normal. Então, aqui o feixe de luz está bem mais lento e aqui está mais rápido. Por quê? Porque o índice de refração aqui é maior. Então, quando a velocidade da luz da onda diminui, ela se aproxima da reta normal. O que acontece aqui, no outro caso, é que quando eu estou passando de um meio mais refringente para um menos refringente, um meio que eu tenho mais restrição para um meio que eu posso ir mais rápido, o que é que acontece? Eu estou saindo aqui do vidro, é nosso exemplo, e ele passaria direto. Mas mudou o meio, é o que acontece? Muda de velocidade e ele acaba sofrendo um desvio. Como ele ficou mais rápido, ele se afasta da normal. Então, quando a luz passa de um meio mais para um menos refringente, o feixe se afasta da reta normal. Isso daqui são incidências oblíquas, quando tem uma certa angulação em relação à superfície de separação dos meios. Mas quando acontece isso daqui, se eu tenho a luz incidindo de forma normal, o que é que acontece? Veja, ele já vai estar justamente sobre a reta normal. Então ele sofre refração sem sofrer nenhum tipo de desvio. Aqui, eu estou passando do ar para a água. Aqui ele é menos refringente, aqui é mais refringente. Então, aqui a velocidade vai ser menor e aqui vai ser maior. Então, ocorre refração, ocorre mudança de meio, ocorre mudança de velocidade, só não ocorre desvio. Como a gente pode agora estudar matematicamente esse conceito, esse fenômeno? Aplicando a lei de Snell-Descartes. A lei de Snell vai relacionar o índice de refração dos meios com o ângulo de incidência e o ângulo de refração
A gente vai ver isso aqui agora. Aqui, ó, digamos que eu tenho o meio A e B, traço a reta normal e o que é que eu tenho? O ângulo de incidência, que é um ângulo I, entre a reta normal e o raio incidente. E aqui eu tenho o ângulo R, que é o ângulo de refração entre o raio de refração, o raio refratado e a reta normal. Eu sei pela lei de Snell que NA, que é o índice de refração do meio A, seno I, que é onde ocorre a incidência, é igual a NB seno R. Então esse cara aqui que a gente vai aplicar nas questões. Então bora aplicar rapidinho aqui em um exemplo. Na figura a seguir, um pincel cilíndrico de luz monocromática propaga-se em um bloco sólido transparente e incide na fronteira plana entre o bloco e o ar, sob um ângulo de incidência de 30 graus. Sabendo que o índice de refração do bloco para a radiação considerada vale raiz de 3, determine o ângulo de refração. Então o que a gente tem mais ou menos aqui é isso aí, o vidro e o ar. A gente tem a reta normal aqui e o ângulo, o feixe incidente está passando para cá, formando um ângulo de incidência de 30 graus. Essa reta queria passar reto, mas ele está indo de um meio mais refringente para um menos refringente. O que é que acontece? Ele fica mais veloz e se afasta da reta normal. Então, ó, esse ângulo daqui já fica maior. E é esse ângulo de refração que a questão está pedindo. A questão nos deu também o índice de refração do vidro, que é raiz de 3. E lembra quando eu disse que às vezes a gente pode considerar o índice de refração do ar como sendo 1? Então é nesse caso aqui. O N do ar vai ser 1. Então, bora lá. N do vidro, seno I, é igual ao N do ar, seno R, que ocorre a refração onde está o ar e a incidência onde está o vidro, não é? Então, o N do vidro é raiz de 3, o seno de 30 é igual ao N do ar, que é 1, seno de R. Então, o que é que a gente tem aqui? Raiz de 3 vezes 1 meio é igual ao seno de R. Raiz de 3 vezes 1 meio fica raiz de 3 sobre 2 igual ao seno de R. Qual é o ângulo cujo seno é raiz de 3 sobre 2? 60 graus. Achamos. E se você gostou desse vídeo, já deixa o like aí. Lembra de se inscrever no canal e ative o sininho para receber as notificações. Não esquece de compartilhar esse vídeo. E valeu!